Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bianca Fonteles e hoje nós vamos dar continuidade, né, àquela aula prática em serviço social, que é a aplicação do questionário social, a avaliação e a devolutiva técnica do serviço social. Então, turma, hoje nós vamos compreender nessa aula, nessa segunda aula, como analisar as informações coletadas no questionário social, que é aquele questionário social que foi repassado na aula passada, né, com vocês. Acredito que todos já tenham me mandado e me enviado. A diferença entre o dado objetivo, o relato do usuário e a análise técnica, noções básicas, né, de avaliação social, identificação de demandas sociais, identificação de situações de vulnerabilidade. Nessa aula também nós vamos compreender os possíveis encaminhamentos, a devolutiva técnica à equipe multiprofissional, o sigilo profissional no trabalho em equipe, o que pode e o que não pode ser compartilhado com outros profissionais. E, no final da aula, né, eu vou passar as orientações para a elaboração do relatório final individual, que vocês também vão ter que estar me entregando, que é para finalizar essa atividade prática com vocês, tá bom? Então, ao final da aula, eu vou explicar direitinho que quando nós tivermos nosso seminário, vocês também vão compreender bem melhor essa elaboração do relatório final, certo? Então, vamos eh, continuar nossa aula. Primeiro, nossa aula, a gente vai compreender, né, a análise das informações coletadas no questionário social, que foi o quê? Que foi aquela análise que vocês fizeram na aula passada, certo? E a gente vai compreender essas informações primeiro, para depois a gente dar continuidade também na nossa aula, para a gente compreender primeiro essas informações que vocês coletaram, né? E o que significa, né, essa análise das informações coletadas, né? A análise social é o momento em que o assistente social, né, o profissional, ele transforma os dados que ele obteve e interpreta e faz a interpretação técnica, né? Ou seja, aquele questionário que vocês fizeram, vocês vão pegar ele e vão transformar, né, esses dados e vão fazer a interpretação técnica de vocês, né, que é a identificação das demandas, das vulnerabilidades, da potencialidade, da rede de apoio, dos fatores sociais que interferem na realidade apresentada, né, que interferem naquele relatório que vocês pegaram, aquele questionário, e você vai fazer essa aplicação, né, essa interpretação técnica do que o profissional vai estar fazendo a partir dali, né? Com esse análise de informações, certo? E o que o profissional, né, deve fazer, né, na descrição da busca de compreender esse questionário social, né? As condições socioeconômicas do usuário, a dinâmica familiar e comunitária, né? Como aquele usuário vive, com quem que ele convive, quem que mora naquela casa, quem que faz companhia, né? Aquele usuário, o acesso ou não às políticas públicas, né? Se aquele usuário tem algum acesso ou não, as situações de risco e proteção social daquele usuário, os fatores históricos, culturais e territoriais que influenciam aquela realidade, né? Você vai fazer aquele questionário, sempre o usuário comenta, né, sobre o bairro, sobre como é que é a rua, como é que é o bairro, se tem acesso fácil ou difícil a essas políticas públicas. Então, tudo quando você vai fazer aquele questionário, você vai percebendo durante aquele questionário. Um exemplo, né? Não basta registrar que uma família possui baixa renda. É necessário compreender como essa condição impacta aquela vida cotidiana, né? O acesso a direitos, a alimentação, a moradia, a educação e saúde, por exemplo. No questionário lá vai ter a situação de renda, né? Se é baixa renda, se é um salário mínimo, se é dois salários mínimos. Mas para além daquilo ali, que teoricamente você não vai escrever no questionário, mas você vai perceber como que aquela baixa renda daquela família, impacta na vida dela. Por exemplo, ela pode dizer assim: "Não, eu não tenho renda suficiente, eu tenho renda, a minha renda é só do Bolsa Família", por exemplo, né, mais ou menos R$ 600. Você automaticamente percebe, se ela tiver aquela renda única sozinha, você automaticamente percebe que ela não que o impacto que aquela renda vai ter naquele usuário, né, porque R$ 600 não dá para pagar um aluguel,
para ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação boa. Não dá para ter acesso a direitos, por exemplo, tem um posto de saúde, a escola, tem um CAPS, mas fica muito longe daquela localidade, por exemplo, né? É no X bairro e o CAPS fica em outro X bairro muito longe. Até o acesso a direitos fica difícil com aquela condição de renda, porque como é que ela vai chegar até no CAPS, lá no outro bairro que é muito longe? Por mais que tenha transporte público, ônibus, né? Mas às vezes não dá, às vezes tem que pegar um mototáxi, pegar um táxi. Então, aquilo ali, aquela baixa renda, atrapalha até no acesso a direitos, né? Então, você, profissional, tem que perceber toda essa realidade, né? Ah, eu sou baixa renda. Não para por aí. Você vai perceber tudo que impacta sobre aquela vida. E como é que é organizado, né? E sistematizado essas informações, né? Após a aplicação do questionário social, que foi o que vocês fizeram, é importante organizar os dados de forma sistemática, né? O assistente social pode agrupar as informações com eixos, por exemplo, a identificação e a composição familiar, a renda e as condições de trabalho, você pode colocar lá a renda e a condição de trabalho, e também escrever o que você percebeu, né? Em outro rascunho. A habitação e a infraestrutura que aquele usuário vive, o acesso à saúde, né, e a outros serviços, a escolaridade, se vão à escola, se já estudou, se não, se os filhos estudam ou não, dependendo de como seja a composição familiar daquela família ou daquele usuário. O vínculo familiar e comunitário, né, se eles se dão bem com os familiares, se eles se dão bem com a comunidade, situações de violência, negligência ou vulnerabilidade, a rede de apoio formal ou informal, né, que aquele usuário tenha ou aquela família tenha. Então, essa organização, ela evita análises superficiais, né, ou fragmentados. Então, é muito importante que faça esse, essa organização, porque você vai pegar essa organização, vai fazer a organização bem feita, e quando você tiver essa organização, você vai conseguir fazer esse relatório bem feito com essa organização. É muito importante essa organização, é muito importante nós profissionais sermos organizados, né? Para que a gente não possa deixar escapar alguma análise, alguma informação que seja importante. E o cruzamento, né? E a validação das informações. Por que que isso é importante, né? Esse cruzamento. O profissional, ele deve explicar que a análise ela exige cruzamento de informações, pois nem sempre o dado isolado revela aquela totalidade daquela situação. Por exemplo, uma renda aparentemente suficiente pode não cobrir necessariamente básicas devido ao alto número de dependentes, né? Se uma família pode aparentar estabilidade, mas apresenta fragilidade nos vínculos afetivos ou exposição à violência, né? Você tem que fazer esse cruzamento das informações, que é como eu falei. Essa família, ela recebe Bolsa Família, mas pela quantidade ali de pessoas que convivem naquela dependência, não é o suficiente, né? Então, você tem que fazer esse cruzamento de dados e de informações para ver o que se encaixa ou não, certo? E, além disso, é importante verificar a coerência entre, né? O relato verbal do usuário, a observação técnica do profissional, os documentos apresentados, as informações obtidas, né, em visitas domiciliares ou institucionais, quando haver, que essas informações você vai coletando do questionário social, lá vai perguntas básicas, como a gente já conversou sobre isso, as perguntas do questionário são básicas, mas a sua percepção como profissional é além, né? Você vai além daquele questionário, então você vai perceber como é que é o relato verbal, né? Como que aquele usuário está se verbalizando, se ele tá frágil, se ele está cansado, né? Você percebe verbalmente e percebe também visualmente, né? Você percebe aquele usuário, né? Então, é muito importante que você tenha esse critério além, né? De perceber. A importância, né, da escuta qualificada na análise, né? Que é o quê? O que significa, né? A interpretação dos dados, ele deve considerar a fala do usuário, até como eu falei, né, como ela é elemento central, respeitando sua autonomia, sua singularidade, o contexto de vida daquele usuário. A análise social não pode ser moralista, preconceituosa ou baseada em julgamentos pessoais, né? O assistente social ele deve evitar interpretações pautadas em senso comum, né? Valorização, uma leitura crítica da realidade social, né? E o que é o senso comum, né? O seu senso comum, um achismo que você acha. Ah, mas eu acho que
esse usuário está me falando, não está me falando a verdade. Ah, eu acho que esse usuário está exagerando nas informações, mas você não pode ter esse achismo, né? Você não pode ter esse senso comum. Você tem que analisar, como eu falei aqui, analisar e validar, né, as informações para ter uma leitura crítica daquela situação e não uma leitura de senso comum, né? Então, você tem que ter uma escuta qualificada para que você possa compreender aquele usuário, certo? Por exemplo, né, um exemplo inadequado, né? A família está nessa situação por falta de esforço, né? Isso é um senso comum, é um achismo, né? Você acha que aquela família está naquela situação porque eles não se esforçam. Então, é um senso comum que você acha, né? Mas um exemplo técnico, né, que pode ser identificado, né? Que observam, né, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho associadas à baixa escolaridade e à ausência de rede de apoio. Né? Isso é um exemplo técnico, por quê? Por exemplo, uma mãe que tem, sei lá, 3 filhos, por exemplo, e ela não está inserida no mercado de trabalho porque ela tem baixa associação, a escolaridade dela é baixa, né? Ela não tem muitas oportunidades por não ter um currículo muito bom, né? Por falta de estudo, falta de profissionalismo, né? De profissionalização. Então, ela acaba não conseguindo entrar no mercado de trabalho por esses motivos. E também a ausência de rede de apoio, né? Ela tem 3 filhos, mas não tem um companheiro, né? Um marido, mora sozinha com os filhos, não tem rede de apoio de avós, de tios. Os filhos passam só um tempo na escola, mas no outro período não estão na escola. Então, esses exemplos dificultam aquele usuário a entrar no mercado de trabalho, ou seja, ela não está naquela situação, naquela condição por falta de esforço dela, né? Então, nós profissionais temos que ter essa perspectiva técnica e não inadequada, porque qualquer família, qualquer pessoa, quer dizer, que tem um olhar sem ser crítico, vai dizer que aquela mãe está naquela condição por falta de esforço, porque ela não quer, né? A gente às vezes acaba ouvindo esse tipo de frase, mas nós profissionais temos que entender o contexto daquela família, né? Nós não podemos ter esse senso comum, esse achismo, é muito importante que nós deixemos de lado esse senso comum, tá bom? A construção, né, do parecer técnico preliminar, né, que é o quê? É como que a gente vai construir, a partir da análise, essa construção do parecer preliminar, sobre o profissional começa a construir, né, a compreensão técnica, ou seja, as necessidades sociais identificadas, né? Quais são as necessidades que você identificou ali pelo questionário, pelo aquele atendimento? O que foi que você identificou? Quais violações de direito você identificou? Os possíveis encaminhamentos, né, que você acredita que vai fazer diferença nesse usuário? A possibilidade de intervenção, né? O que pode fazer a possibilidade dessa intervenção, né? E a articulação com políticas públicas, né? É muito importante nós profissionais que entendemos que nosso trabalho ele é muito pautado na articulação com políticas públicas, por exemplo. Se você trabalha no CRAS, então você tem que ter uma política pública e uma articulação muito boa, porque você vai precisar da saúde, você vai precisar da educação, você vai precisar da urbanização. Então, essa articulação com políticas públicas sempre vai ser importante. Você não vai conseguir fazer nada sozinho, né? Quem trabalha em política pública não consegue fazer nenhuma finalidade sozinha. Então, é muito importante que você tenha uma articulação boa de rede, né? Você, como profissional, você tem que fazer. Mais na frente, a gente vai compreender o trabalho multiprofissional, né? Que mais na frente eu vou explicar um pouquinho sobre isso, da importância, né? Dessa articulação com as políticas públicas. Nesse momento, né, servirá de base para a devolutiva técnica e para a elaboração do relatório social final, que vocês vão ter que entregar, vão ter que fazer entregar para nós avaliarmos a nota da avaliação técnica de vocês, tá certo? A identificação de demandas sociais, né? Porque a importância dessa identificação. As demandas sociais, elas são necessárias, elas têm necessidades, dificuldades ou solicitações apresentadas pelo aquele usuário durante aquele atendimento, né? Elas ajudam a assistente social a compreender o que motiva a busca pelo serviço e quais direitos podem estar sendo comprometidos, né? Essas demandas podem ser, por exemplo, demandas explícitas, né? São aquelas informações diretamente pelo usuário,
Exemplo, precisa de ajuda para conseguir um benefício social. Ou seja, aquele usuário já lhe passou para a demanda que ele está precisando, né? Que é um benefício social, né? Tem esse exemplo aí. Mas também tem uns exemplos que não são explicitamente, que às vezes nem o usuário sabe e nem percebe que está naquela situação. Ele tem um exemplo, por exemplo, uma mãe procura ajuda financeira, mas durante a conversa percebe-se também sobrecarga emocional, o desemprego, a ausência de rede de apoio. Por isso, o profissional deve analisar a situação como um todo, entendendo que muitas vezes a necessidade apresentada inicialmente não é a única existente. Por exemplo, a mãe pode apresentar aqui o benefício social, né, que ela quer conseguir, mas você, como assistente social de alta criticidade, você percebe além, percebe que aquela mãe tem uma sobrecarga emocional, ou então tem alguma, está passando por dificuldades se alimentar, né? Está passando, está necessitando de um atendimento psicológico, e você percebe que aquela mãe pode estar um pouco sobrecarregada e também pode estar com ansiedade, com depressão. Então, aí vai surgindo vários encaminhamentos que você vai percebendo, né? Então, por isso que é muito, 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 muito importante essa percepção crítica do profissional, né? Que não passe batido aquele usuário, que muitas vezes aquele usuário passa batido e um problema que às vezes é um benefício social é muito além do que o benefício social. A identificação nas situações de vulnerabilidade. É, várias vezes nós vamos encontrar usuários que eles próprios não percebem a vulnerabilidade ou a violência que estão passando, né? Eles não têm essa concepção que está no extremo vulnerabilidade, que está passando por uma violação de direito, que está em alguma violência. Então, ela é muito importante a nossa visão crítica, porque nós podemos perceber, né? Nós sabemos dos direitos, né? Nós sabemos da situação de vulnerabilidade, nós sabemos das situações de direito e de não violência, então é muito importante. Que a vulnerabilidade social ela ocorre quando uma pessoa ou família vive em situação que dificulta o acesso aos direitos, né? A proteção e a dignidade da vida humana. O assistente social identifica essas vulnerabilidades observando os fatores sociais, econômicos e familiares, né? O exemplo de vulnerabilidade. Pode ser econômica, né, que é o desemprego, baixa renda, dificuldade para alimentação, a moradia inadequada, né? Pode ser familiar, né? Conflitos constantes, abandono, fragilidade dos vínculos familiares, ausência de apoio, né? Familiar também pode ter violências, né? Domésticas, sexuais. Então, você pode perceber tudo isso nesses primeiros atendimentos e posteriormente em outros atendimentos. Social ou institucional, né? Dificuldade de acesso à saúde, evasão escolar, falta de documentos, exclusão social, né? A gente acha que a vulnerabilidade passa só social, mas acontece muito institucional. Quando você parte para o mercado de trabalho, você observa que tem algumas instituições que são violadores, né? Eu já passei por algumas instituições que as próprias instituições são violadoras de direito. E quando você percebe isso, faz toda a diferença, porque você pode ser mais um profissional que está cometendo uma violência institucional. Então, você tem que pensar muito bem sobre isso, né? Por exemplo, com o trabalho com os adolescentes que eu faço, eu já sofri muita violência institucional, eu não, né? O adolescente e a família já sofreu muita violência institucional ao acesso à educação, por exemplo, que é um direito que é garantido, né? Além de ser garantido o direito à educação, é, adolescentes que estão em medidas socioeducativas, por exemplo, eles têm uma prioridade maior, mas acontece que não acontece, né? Acontece que é o contrário, passa por violações institucionais, por violência institucional, né? Com aquele preconceito de não querer matricular aquele adolescente. Então, isso aí é uma violência institucional que pode ocorrer na saúde, na escola, pode ocorrer em qualquer instituição. Então, você tem que ter esse olhar para você não ser um violador de direitos, né? Que nós estamos para proteger, não para violar esse direito. A violação de direitos, né? Que pode ser a violência doméstica, a negligência, abuso infantil, abandono de idoso, violência de idosos, que acontece muito. Então, a identificação dessas situações é importante para compreender quais direitos estão fragilizados, né, e qual intervenção será necessária para aquele usuário, certo?
os possíveis encaminhamentos, né? Depois da avaliação, o assistente social pode realizar encaminhamentos, ou seja, ele direciona o usuário para serviços ou instituições que possam ajudar a enfrentar a situação identificada, ou encaminhamentos que variam conforme a necessidade, né? Por exemplo, aqui eu botei algumas coisas, né? Na assistência social, né? Você pode encaminhar para o CRAS, para fortalecimento de vínculo, né? Atendimento especializado no CREAS, que já é quando a violação de direito já é quebrada, a inclusão em benefícios sociais, na saúde, né? Pode ser um atendimento médico, um apoio psicológico, um acompanhamento mais especializado, na educação, né? A reinserção escolar, o apoio pedagógico, né? A articulação com a escola, com a família, na proteção de direitos, né? O Conselho Tutelar, a Defensoria Pública, a Rede de Proteção à Mulher, a Rede de Proteção à Criança, Idoso ou Pessoa com Deficiência, no trabalho e renda, né? Pode ser cursos profissionalizantes, programas de emprego, qualificação profissional. O encaminhamento ele deve ser sempre considerado a realidade do usuário, respeitando sua autonomia e buscando fortalecer sua proteção social. Por que, que é tão importante o encaminhamento? Né? Como eu disse para vocês, nós, assistentes sociais, não podemos elaborar nada sozinhos. Então, é muito bom que você tenha uma articulação em rede muito bem vingada, né, por fluxo, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de criar fluxo, né? A gente tem nós lá no meu trabalho, nós temos fluxo de tudo, né? Fluxo com a assistência, fluxo com a saúde, fluxo com a defensoria, com a promotoria, com os juizados. Então, fazer fluxo e vingar esse fluxo é muito importante, né? Por quê? O serviço público passa por diversos profissionais. Hoje eu estou no serviço público, amanhã eu posso estar em outro serviço público. Então, o fluxo bem feito vai dar continuidade àquele trabalho que você faz. O trabalho público não é para você, o trabalho público é para o usuário, né? Então, se seguir aquele fluxo, outro profissional vai vir e vai seguir aquele mesmo fluxo. Então, por isso que é muito importante a pactuação de articulações, né, com outros profissionais, com outras instituições, por isso que a importância dessas pactuações para ocorrer esses encaminhamentos bem feitos. Tá bom? A devolutiva técnica, né, a equipe multiprofissional, né, e o que é isso, né, o que é uma devolutiva técnica multiprofissional, né? É o momento que o assistente social compartilha de maneira técnica e ética informações relevantes obtidas durante a avaliação social com outros profissionais envolvidos no acompanhamento do usuário, como psicólogos, pedagogos, médicos, enfermeiros, advogados, educadores, equipe de proteção, né? E ele tem o objetivo de contribuir para uma intervenção íntegra, né? Fortalecendo decisões mais adequadas ou necessidade da família, certo? A devolutiva não significa repassar tudo que foi dito, mas sim socializar informações necessárias para o trabalho profissional coletivo, preservando sempre a ética e o sigilo, né? Aí a devolutiva técnica pode ser como, né? Pode subsidiar decisões da equipe, fortalecer o trabalho interdisciplinar, compartilhar análises relevantes para o atendimento, contribuir para a construção de estratégias de intervenção, né? Evitar atendimentos fragmentados ou contraditórios, ampliar a proteção social ao usuário, né? E como é que isso pode acontecer? Eu vou dar um exemplo, que eu gosto de dar exemplos cotidianos, que é para você entender como que funciona. Aqui eu botei algum os tipos que podem acontecer, que é em reunião de equipe, estudo de caso, que é mais comum, discussões interdisciplinares, pareceres compartilhados, relatórios institucionais, encaminhamentos da rede de proteção. Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tem um grande estudo de caso sobre uma criança que está internada, né? Ela desde que nasceu essa criança, nasceu e ficou no hospital, e desde então, já fazem 1 ano e 4 meses que essa criança ainda está no hospital, e desde então nós fazemos estudos de caso com o que vocês imaginar, né? Estudo de caso com o hospital, com habitação, com o CRAS, com a rede de saúde, com o CREAS, com a rede de proteção, né, que é o Conselho Tutelar. Então, é praticamente umas 7 instituições que fazem esse estudo de caso sobre essa única criança e única família, porque ele já recebeu alta, e tem que ver como que ele vai voltar para casa, porque ele precisa, né, de toda a rede
porque ele vai precisar dos aparelhos em casa, né? Ele vai precisar de cuidados essenciais da família. Então, é um estudo de caso que acontece para perceber tudo o que acontece sobre aquela criança e como que aquela criança vai retornar para casa, né? Teve estudos sobre aluguel social, porque a família era de outro distrito, teve que morar em Sobral. Então, acontece muito esses estudos de caso, né, sobre uma família só. Então, é muito importante essas devolutivas técnicas, né, esses estudos de caso que acontecem, tá bom? Então, esse é um dos exemplos para vocês conseguirem visualizar, né? Eu estou falando, mas eu quero que vocês também visualizem situações, para que vocês consigam compreender com melhor, né, a visualização desse exemplo, tá bom? É o que deve compor, né, uma devolutiva técnica. O assistente social deve apresentar informações que sejam relevantes para a intervenção daquela equipe, como o contexto familiar, os fatores de vulnerabilidade, a rede de apoio que existe, né? Se aquela família vai contar com rede de apoio ou é a família sozinha, a dificuldade de acesso a direitos, a situação de risco, né? As necessidades identificadas, os encaminhamentos realizados, né? Tudo que já foi feito, tudo que ainda precisa fazer. Então, nessas devolutivas, né, acontece que a gente faz todo esse estudo, né? E aí, esse estudo, ele é partilhado de quê? Do sigilo profissional no trabalho de equipe, né? O sigilo profissional sempre vai ter no nosso quadro profissional e como nós profissionais. E isso também percorre no trabalho em equipe, né? Que o profissional é um trabalho feito de ético, né? Que ele já é fundamental no serviço social e está diretamente ligada à relação de confiança construída entre o assistente social e o usuário. Quando uma pessoa compartilha informações sobre sua vida, dificuldades, conflitos familiares ou situações de violência, ela espera que essas informações sejam tratadas com responsabilidade, né? Respeito e confiança. Aí, no entanto, quando o trabalho de equipe ocorre, o trabalho multidisciplinar, ela surge uma questão importante, né? Que é até onde o sigilo deve ser mantido, né? Que a gente tem essa grande preocupação de até onde o sigilo vai ser mantido, porque eu vou ter que compartilhar com outras instituições e com outros profissionais, né, sobre aquele caso. O sigilo profissional, ele não impede o diálogo com a equipe, né, mas exige critérios éticos sobre o compartilhamento e para qual finalidade. O princípio básico compartilhar apenas o necessário para a proteção e o atendimento do usuário, ou seja, você não precisa compartilhar tudo que aquele usuário lhe falou, você vai compartilhar o que é necessário, né? Que é o básico do necessário que você vai poder compartilhar para que dê andamento naquele serviço, né? Naquele caminhamento que você vai fazer, né? E o que o sigilo profissional significa, né? É a proteção das informações pessoais do usuário, a respeito da privacidade, a não exposição desnecessária, né? O uso de responsabilidade nas informações obtidas, né? Também tem muita situação, por exemplo, de para aquele usuário não ser revitimizado, né? Para não ocorre que faz um encaminhamento. Aí chega naquele outro serviço. Aí aquele outro serviço vai falar com o usuário. Aí quando fala com o usuário, ele vai perguntar toda aquela situação vivenciada. Isso é uma revitimização, né? Ele vai revitimizar aquela pessoa de novo, para contar aquela história de novo, para contar o que aconteceu de novo. Se for uma coisa muito delicada, como um abuso sexual, por exemplo, aí aquela criança ou adulto vai contar aquilo ali de novo e acaba aquilo ali sendo uma revitimização. E revitimização é crime, né? Você não pode estar passando por aquele usuário que ele se fica se revitimizando. Então, é muito importante que você passe todas as informações necessárias com sigilo para que não precise conversar de novo com aquele usuário. Né? Então, o sigilo compartilhado, né? Em equipes muito profissionais, utilizam a noção de sigilo compartilhado, ou seja, algumas informações podem ser discutidas com outros profissionais quando são indispensáveis, né, ao acompanhamento do caso. O compartilhamento deve ocorrer apenas com profissionais diretamente envolvidos para fim de atendimento e respeitando a necessidade técnica, certo? O que não pode, o que não deve ser compartilhado com outros profissionais, né? O que não pode ser compartilhado são informações indispensáveis para a intervenção profissional e a proteção do usuário. Exemplo, a situação é o que pode ser compartilhado. Desculpa, eu falei o que não pode, né? Mas é o que pode.
o que pode, né? Situações de vulnerabilidade social, ausência de renda, dificuldade de acesso a direitos, riscos sociais, negligência ou violação quando necessária a proteção, informações relevantes ao plano de atendimento, necessidade de acompanhamento especializado, né? São essas informações que a gente pode estar compartilhando, né? Que é o que importa para aquele segmento de atendimento. Por exemplo, um exemplo é uma criança, né, está em situação de negligência e a equipe precisa saber para atuar adequadamente. Então, eu posso estar, né, passando as informações para que aquela criança seja atendida e seja atuar adequadamente. Aí o que não pode ser compartilhado, né? Detalhes da vida afetiva, sem relação com a intervenção, confidências pessoais irrelevantes, julgamentos morais, opiniões objetivas do profissional, conteúdos que exponham ou constranjam o usuário, né? Por exemplo, relatar em uma reunião aspectos íntimos da vida, né, conjugal de um usuário, enquanto isso não interfere no acompanhamento, né? Então, esse tipo de compartilhamento não deve ocorrer, né? Você deve compartilhar apenas o que seja necessário e que seja usado para aquele acompanhamento, né? E não de forma que não seja usado, que não vá servir de nada, que são só coisas íntimas mesmo da vida. Então, isso não deve ser compartilhado de maneira alguma, tá bom? Os critérios, né, para decidir o compartilhamento. Né? O assistente social ele deve se perguntar: essa informação é necessária para proteger ou atender o usuário? Ela contribui, né, para a atuação da equipe? Sua exposição pode causar algum constrangimento desnecessário? Então, você deve sempre pensar sobre isso, se quer para compartilhar ou não mesmo, ou então não tem necessidade. Né? Se haver alguma finalidade técnica, a informação deve, se não haver, né, ela deve permanecer em sigilo mesmo, tá bom? Exceções de sigilo, né? Risco à vida, violência contra crianças ou adolescentes, abuso sexual, violência contra idosos, violação grave de direito, né? Nesses casos, prevalece o dever de proteção, né? Tem casos que você não há sigilo nenhum, né? Não tem como ter sigilo, né? São as exceções de sigilo que não precisa ter, que são risco, né, à vida, e são risco que aquelas pessoas estão passando, então esse sigilo não deve haver, certo? Agora, para a gente finalizar, né, a nossa aula, já está quase, estamos quase finalizando, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as orientações, né, para vocês fazerem a elaboração do relatório final individual. No nosso seminário, que vai acontecer dia 17, eu vou poder falar mais, também vou mostrar para vocês um modelo, né, o modelo base para vocês, e vamos discutir mais no seminário sobre essas orientações, tá bom? Mas eu já vou passar algumas orientações aqui para vocês básicas, para vocês começarem a entender, né, essa elaboração do relatório final, tá bom? O relatório final individual é um documento técnico elaborado, né, para assistente social ao término do acompanhamento, né? Avaliação ou atividade proposta, ele deve apresentar de forma organizada, objetiva, fundamentada, e a compreensão profissional sobre aquela situação acompanhada, né? O relatório não é um espaço para opinião pessoal, mas para registro técnico fundamentado, ou seja, você não vai colocar nesse relatório o que você acha, não é uma opinião pessoal, não, é uma opinião crítica, é o relato, né? É o relato daquela situação, do que aconteceu, tá certo? O objetivo, né, do relatório final, ele deve ter o quê? Ele deve ter, ele deve sistematizar informações, registrar a avaliação social realizada, descrever intervenções desenvolvidas, subsidiar decisões institucionais, né, indicar encaminhamentos necessários e documentar tecnicamente o caso, né? Você vai documentar ali a técnica do caso, o caso que você vai escolher, né, fictício ou não, você que decide, indicar muito bem os encaminhamentos que você vai fazer, né, sobre aquele usuário, aquela família. Então, vai ser esse o objetivo do relatório que vocês vão estar criando, tá bom? Aí eu vou querer que vocês enviem por e-mail, né? Eu vou repassar, né, no nosso seminário, eu vou repassar tudo direitinho, né? E eu vou querer que seja enviado por e-mail, né? Que esse vai contar a nota final de vocês, né, sobre essa avaliação. Então, eu vou querer por e-mail, tá bom? Aqui também tem as referências da nossa última aula de hoje.
Agradeço demais a nossa aula, né? Foi muito bom ter essa participação com vocês. Eu vou só recapitular, né, o que foi passado para a gente chegar até o relatório final, né? Vamos só recapitular, né, que a gente teve nessa segunda aula, né, que é como analisar as informações coletadas no serviço social, é a diferença entre os dados objetivos, né, o relato do usuário e a análise técnica, as noções básicas de avaliação social, a identificação de demandas sociais, a identificação de situações de vulnerabilidade, né, que seja, assim, um dos mais importantes também é essa identificação que você vai fazer, né, para conseguir realizar esse relatório final. Os possíveis encaminhamentos é muito importante. A devolutiva técnica à equipe profissional, né, o sigilo profissional no trabalho em equipe, o que pode e o que não pode, o que deve ser compartilhado com os profissionais. E por finação, né, que eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a orientação. Nosso seminário eu vou deixar bem mais claro, vou mostrar para vocês como o exemplo do modelo do relatório, que eu vou estar enviando também para vocês, tá certo? No nosso seminário, nós vamos tirar dúvidas sobre essa aula, nós vamos tirar dúvidas, nós vamos repassar, eu vou passar mais informações para você, eu vou explicar bem direitinho o modelo para vocês, né? Eu vou repassar na aula a gente vai repassar para explicar bem direitinho o modelo desse relatório final, para que vocês possam fazer, criar ele, fazer, e para ser entregue para a gente finalizar, né, essa disciplina. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no nosso próximo seminário. Muito obrigada.